muito bem-vindo ao nosso programa Acelera Marketing Digital. Eu sou a Bárbara Vulcano. Eu sou a Natália Vulcano. E o nosso objetivo aqui é acelerar os seus resultados como empreendedor. E o tema de hoje que a gente vai trazer para vocês é uma análise de um perfil, que é como transformar um Instagram de imobiliária em uma máquina de visitas. Vocês vão entender que aplicando algumas estratégias aqui, vocês já vão conseguir aplicar no negócio de vocês, entendendo que a parte estratégica, ela vai estar por trás de todo e qualquer tipo de narrativa que você for fazer nas suas redes sociais. Então vamos analisar bem a fundo como uma imobiliária ela deve fazer. A pergunta que mais fazem pra gente é se o marketing digital é para todos os nichos. E a resposta é sim, ele é para todos os nichos. Desde que você consiga alinhar a sua linguagem ao público-alvo, que quer consumir aquilo, que quer comprar aquilo, gerando desejo através das redes sociais e através do seu posicionamento. Aqui nós trouxemos uma reportagem do UOL que mostra que esta imobiliária específica aumentou as suas vendas em 60% mais quando ela começou a se posicionar através da internet. Então, na internet, ela conseguiu gerar desejo e aumentar 60% das suas vendas. A internet ela é valiosa desde que você use essa ferramenta da maneira correta. Imagina que você tem um carro que furou o pneu e você quer trocar aquele pneu com uma chave de fenda. Será que vai dar certo? Não, porque aquela ferramenta não é para aquilo. Mas se você tem a ferramenta correta e você aplica para usar, para trocar aquele pneu, você vai ter resultados positivos. Assim funciona na internet. Então, quando a gente traz essa análise de caso deste imobiliário específico, vocês vão entender quais são as ferramentas que vocês precisam usar em qualquer tipo de negócio para que vocês obtenham melhores resultados. E a imobiliária de hoje é a ProH Imóveis. Então a gente vai fazer uma análise dela, olhando toda a parte estrutural que a gente já mostrou para vocês em alguns outros episódios anteriores, o que vocês precisam analisar, mas a gente vai fazer aqui bem a fundo. Então olhar o link na bio, como que tá a descrição na bio, o feed, o comportamento que essa marca ela está se posicionando no mercado, como que está a sua foto, tudo bem detalhado aqui para vocês da ProH. Anotem porque todas as informações são valiosas e você pode aplicar aí no seu negócio. Primeiro ponto aqui, pessoal, que quando a gente entra no perfil da ProH, a gente precisa identificar com quem a ProH está se comunicando. Ela está se comunicando, por exemplo, com jovens casais que vão comprar o seu primeiro apartamento, ou ela está se comunicando com uma família que já tem o seu apartamento e vai fazer um upgrade por um espaço maior, ou ela está se comunicando com um investidor que não vai morar naquele apartamento, mas quer investir em imóveis. Por que a gente fala sobre alinhar a comunicação? Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E a partir do momento que eu acabo alinhando a minha comunicação, eu consigo ser mais assertivo na conversão, que é, na ponta final, o que é o nosso mais valioso e precioso bem ali quando a gente está falando de internet. Ninguém está na internet só para se aparecer, as pessoas estão na internet porque querem colocar dinheiro no bolso. E como que eu faço isso? Mesmo tendo um perfil de uma imobiliária, a gente vai entender esse passo a passo. Então, se a imobiliária ela quer vender para esses 3 tipos de pessoas, poderia ser? De repente poderia, mas ela vai ter que alinhar a linguagem dos conteúdos, direcionando cada tipo de conteúdo para este tipo de público. Se ela puder ser específica e se ela puder selecionar um tipo de público apenas, é melhor. Quanto mais especificidade, mais sucesso eu tenho no digital. E aí você precisa entender qual que é a jornada do seu cliente, qual que é a jornada que as pessoas elas fazem para que de fato elas consigam efetuar uma compra. E a gente trazendo aqui para uma imobiliária, a pessoa que ela está procurando ali um imóvel, ela acabou vendo um vídeo e achou interessante. Só que daí ela vai entrar num site para ver se aquela imobiliária realmente é idônea. Ela vai fazer vários tipos de pesquisa. Então eu fiz aqui para vocês um Drawflow. Um Drawflow nada mais é que um tipo de um mapa mental para que vocês consigam entender de onde as pessoas elas recebem ali aquele conteúdo e para onde que elas acabam indo. O seu cliente, ele faz todo esse trajeto ali nas redes sociais, tá? Então ele vem ali de uma parte de uma descoberta. Tá ali no seu Instagram, então ele tem ali algum nível de consciência muito baixo em relação àquilo, porque ele tá descobrindo ainda, né? Qual que é a região, qual que é o tipo de imóvel que ele vai comprar, se vai ser apartamento, se vai ser sobrado. E aí depois disso ele começa a ter uma intenção. Quando ele tem aqui uma intenção, ele vai consumir aqueles tipos de conteúdo, para que ele vai começar a entender qual que é o tipo de imóvel que para ele vai funcionar e qual que é os tipos de financiamento, qual que é os tipos de garantia que ele precisa ter. Depois ele vai para a parte da consideração. Ele precisa entender se ele vai considerar você confiável para que ele consiga comprar.
Depois que ele vem aqui, ele acessa o seu site e aí ele vai começar a pesquisar você em outros canais. Ele vai ali no Google, vai ver se você tem ali um escritório físico, ele vai começar a procurar referências sobre você, provas sociais, se você já tem ali algum comentário na sua avaliação do Google. Então ele vai começar a fazer todo esse tipo de percurso para poder ver se ele vai confiar em você e comprar de você de fato. Só que para isso, você precisa elevar o nível dele de consciência através dos seus conteúdos, para que ele possa tomar uma ação e, de fato, fazer um agendamento da visita. Então, vocês estão vendo que é diversos tipos de coisa que eles vão fazer para que eles possam considerar e confiar comprar de você. Uma informação importante, pessoal, é que quanto maior o ticket médio do produto ou do serviço que eu estou vendendo, mais tempo vai demorar para que eu consiga converter aquela lead, para que eu consiga converter aquela pessoa interessada. Então, se eu estou falando de um imóvel, ele tem um ticket médio alto. Não quer dizer que a pessoa vai se deparar com o conteúdo que eu fiz na rede social e automaticamente ela já vai tomar uma decisão de compra. Não, é necessário ela passar por um funil. Todo aquele esqueminha ali que a Bárbara passou para vocês, aquele mapa, ele acontece na vida real de uma pessoa que está procurando por um imóvel. Ela vai passar por diversos tipos de conteúdo até ela tomar a decisão de compra. E esses tipos de conteúdo, eles funcionam exatamente como esse funil que está aparecendo aqui para vocês. Vai ter a parte dos visitantes. Quando a pessoa entra no seu Instagram, ela está visitando o seu Instagram, ou quando a pessoa se depara com o seu conteúdo, a gente considera como um visitante. Ou ela entrou pela primeira vez ali no seu site, ela é um visitante. Quando que ela se torna uma lead? Quando ela começa a ter interesse em comprar aquilo que você está vendendo. Então vamos supor que ela entrou no seu Instagram, ela está visitando, mas ela tomou a iniciativa de te mandar uma mensagem para tirar uma dúvida. Opa, ali ela já virou uma lead, ali ela já tem um interesse a mais do que a pessoa que está visitando. E aí num outro momento, ela quer ir para a oportunidade, ou ela é levada até a oportunidade, ou seja, ela vai até uma visita, ela consegue agendar uma visita ali com a pessoa que está à frente do Instagram e ela vai visitar aquele imóvel. Então ela já vem para uma outra etapa do funil, ela já está muito mais aquecida, ela já está muito mais tendenciosa a querer comprar aquele imóvel do que uma pessoa que estava visitando. E aí a gente vem para um fundo de funil que é quando ela vira cliente de verdade, né? Quando de fato ela efetuou a compra. Para cada uma dessas etapas eu tenho tipos e tenho comportamentos que eu devo ter no meu Instagram, na minha rede social, no meu site. E é importante que eu produza conteúdo para todas essas etapas do funil. Conteúdo de topo de funil, a gente fala que é conteúdo que abrange assuntos que qualquer pessoa vai se interessar por ele. Conteúdo de fundo de funil são aqueles conteúdos mais específicos, aqueles que vão tirar uma dúvida diretamente da pessoa que já está pronta para fazer a compra de fato. Então eu entendendo essa jornada, eu começo a produzir conteúdos de tal maneira que eu vou levando o meu potencial cliente ou a minha potencial lead à próxima etapa do funil, até ela virar meu cliente de verdade. E aí, você precisa entender qual que é o seu público que você vai estar comunicando. Lembra que a Natália falou? Ó, preciso entender que tipo de público que é o meu para que você possa ser mais específica na sua produção de conteúdo. Por quê? Se a gente estiver falando com investidores, você consegue perceber aí já do lado de casa que quando você está falando com investidores, a sua linguagem, a sua comunicação, ela é diferente de quando você está falando para uma pessoa que quer comprar para a família, porque são comportamentos diferentes. Ela está com uma intenção de compra completamente diferente. E como que você consegue ajustar isso numa simples frase, em um conteúdo? Eu vou trazer aqui um exemplo real que tem lá no perfil da ProH. Eles fizeram um conteúdo de um imóvel. E tá ali o imóvel e tá falando assim, ó, mais ou menos, vou ler aqui pra vocês. Tá dizendo aqui, ó, sobrado de 1.790.000. E aí, é esse conteúdo e eles começam a mostrar ali, passa por dentro de todo o sobrado, né, pra realmente mostrar todos os ambientes. Só que olha só, se um investidor ele estiver dando uma olhada e você der uma frase para ele diferente, que a gente fala ali que são umas headlines chamativas. Olha isso. Quanto você precisa ganhar para financiar um sobrado que vale até R$1 milhão? Então você tá vendo que é o mesmo conteúdo, você já gravou aquele vídeo, só que você consegue fazer diversos tipos de mudança ali através da sua headline, através do seu gancho inicial, que o gancho ele pode ser tanto visual quanto escrito. E quando a gente faz essa mudança aqui, já você fica mais atrativo aquele conteúdo do que simplesmente um conteúdo que é o imóvel valendo por esse preço. Porque o que vai destacar você ali das outras imobiliárias que mais ou menos custam o mesmo preço?
isso? É de fato quais são os seus diferenciais, como que você vai se comunicar com aquelas pessoas. Então, quando a gente faz esse tipo aqui de headline, de gancho, fica mais atrativo. E aí o investidor, ele vai ficar ali curioso e falar assim, nossa, quanto que será que eu preciso ganhar para poder investir num imóvel de 1 milhão? E aí ele vai se tender, lembra lá as etapas do funil? Se tender a ver que ali é uma oportunidade e vai falar com você se tornando uma lead. Na internet, pessoal, a grande sacada é você gerar desejo. Como que eu consigo gerar desejo de uma pessoa comprar, mesmo que ela não estava naquele momento procurando por aquilo? Isso eu estou falando tanto de produtos que têm um ticket médio baixo, quanto de produtos que têm um ticket médio alto. De repente, neste momento, eu não estava pensando em investir no imóvel, mas quando eu vejo uma headline chamativa como essa, eu começo a pensar, nossa, quanto será que eu preciso ganhar para investir no imóvel de 1 milhão? E se eu vejo que ali no decorrer do vídeo, que as informações que ele passa se adequa a quanto eu ganho, me desperta um desejo, talvez, de eu considerar investir naquele imóvel naquele momento. E aqui a gente traz um outro exemplo para vocês. Imagina que o público-alvo que eu quero me comunicar nesse momento não é o investidor, mas é uma família que ela quer ir para um espaço maior, um espaço diferenciado. Aqui a gente trouxe também conteúdo real que está lá no Instagram da ProH. O primeiro conteúdo, eles fazem da mesma maneira, o mesmo padrão. Eles colocam o vídeo mostrando todos os ambientes e colocando apenas o valor ali do apartamento, do imóvel. Como que a gente sugeriria que ficasse esse conteúdo? Também com uma headline chamativa. A fase da sua família mudou, o seu lar também pode mudar. O seu filho merece um quarto só dele. E aí eu venho mostrando todos os diferenciais daquele ambiente. Porque neste momento, através dessa headline, ou através de uma narrativa, ou através de uma pessoa passando ali no vídeo e falando sobre esse vídeo com essas informações, com esse gancho chamativo, eu chamo a atenção da pessoa que está do outro lado e eu desperto o desejo dela. Nossa, verdade, acho que meu filho precisa de um quarto só dele. Deixa eu ver mais sobre este ambiente. Deixa eu ver mais sobre esse imóvel. Quer dizer que eu não posso ter conteúdos que vai mostrar o preço especificamente? Não quer dizer. Eu posso também ter esse tipo de conteúdo, mas ele não deve ser a maior parte do meu conteúdo. Porque eu tenho que me perguntar, será que se eu mostrar o imóvel e só colocar o preço, eu consigo gerar desejo da outra pessoa querer agendar uma visita? Então esse tipo de pergunta a gente faz para que a gente consiga alinhar a comunicação e consiga fazer os nossos vídeos ficar cada vez mais atrativo. E aí a gente está falando aqui com outro tipo de público. Aquele público que ele vai começar a procurar o seu primeiro imóvel. Então pensa ali um jovem casal ou uma pessoa solteira que ela está querendo o seu primeiro imóvel. Então você trazendo também narrativas, você vai se comunicar com essa pessoa. E olha que legal esse tipo de frase que a gente colocou aqui para ser uma headline chamativa. Então aqui tem o mesmo padrão, tá falando ali das quantidades de suítes que tem um ambiente, falando realmente o que aquele ambiente ele vai oferecer para aquela pessoa, mas se a gente colocar ali, ó, o seu primeiro imóvel sem complicação, liberdade para decorar e refletir a sua personalidade. Por quê? Porque o jovem casal, né, aquelas pessoas solteiras, elas querem começar a sua vida ali no cantinho dela que ela consiga fazer do jeito que fique caracterizado com os gostos e personalidade que ela tem. Porque pensa, aquele jovem casal estava morando com seus pais. Quando eles se juntam, eles têm diversas coisas que eles querem decorar o ambiente, que eles sonharam junto. Então a comunicação que eu vou usar para eles é diferente. Aqui a gente colocou um modo deles poderem decorar e colocar a personalidade dele ali em todos os ambientes. Porque quando ele vai passando ali no vídeo por todos os ambientes onde não tem nenhum tipo de decoração, ele fica livre, fica uma tela em branco para que ele possa demonstrar a sua personalidade ali. Então vocês estão vendo que cada tipo de conteúdo, cada tipo de público, você vai se comunicar com ele de uma forma diferente, e é assim que vocês precisam pensar quando vão fazer o seu tipo de conteúdo. Um ponto muito importante é vocês sempre lembrarem de mexer com as dores e com os sonhos da pessoa que está do outro lado. Nesse ponto que a Bárbara trouxe, eu tô mexendo com o sonho do jovem casal de decorar aquele primeiro apartamento, aquela primeira casa dele. Então, quando eu mapeio os sonhos e as dores da pessoa que está do outro lado, eu consigo encaixar frases, eu consigo encaixar um storytelling que se comunica com eles. E aqui, pessoal, tem alguns outros tipos de conteúdo que eu posso colocar na minha rede social de acordo com o nicho que eu tenho. Desde a educação, né, da parte do
comprador, então a gente pode colocar frases assim, ó, erros que fazem você pagar mais juros. Isso eu tô mexendo com a parte de educação. Quando eu tô falando de um investimento de um imóvel, dependendo do tipo de investimento que eu faço, de financiamento que eu faço para comprar aquele imóvel, eu posso me prejudicar. E aqui eu tô mexendo com uma dor dessa pessoa e trazendo educação financeira para ela no momento que ela vai fazer a compra. Ou eu posso trazer conteúdos de lifestyle, por exemplo, mostrando o bairro, como que é o bairro em volta daquele ambiente. Se eu tô falando com um jovem casal, o que é importante? Se eu tô falando com uma família, será que é importante eu mostrar que tem uma escola de qualidade, que tem uma igreja? O que mais que é importante para essa família saber que tem ali naquele bairro? Eu venho com o lifestyle da região. O outro ponto, pessoal, é mostrar a questão do storytelling. É falas que trazem a sensação que eu estou contando uma história. O que faz parte de uma história? É o sol da manhã, é o pôr do sol à tarde, é a piscina com crianças brincando se eu estou falando com uma família, ou para um jovem casal, o que faria sentido de eu contar enquanto história e eu mostrar na minha narrativa, além de eu mostrar o espaço, falar o valor ou a quantidade de metros e cômodos que eles têm. A gente também tem mais outros 2 tipos de conteúdo que faria muito sentido para se você tem uma imobiliária também, tá? E você também pode adaptar para qualquer outro tipo de nicho, porque tipos de conteúdo você consegue adaptar de acordo com o seu tema específico. Então a gente tem ali da autoridade da imobiliária, que seria o quê? Você explicar sobre os processos. Isso é muito importante. Se você não explica os processos de garantia, de financiamento, como é que faz, a pessoa ela fica com dúvida. E aí ela acaba não entendendo se aquilo é para ela ou não. Então ela não acaba gerando uma identificação. Hoje é muito importante vocês criarem a parte de identificação. A pessoa precisa assistir o seu vídeo e ela fala assim, nossa, isso é pra mim, nossa, realmente é aquilo. E ela identificar ali dentro do contexto dela que você tá resolvendo um problema para ela. Então é muito importante você trazer a autoridade da imobiliária. Também contar para ela ali qual tipo de documentação que ela precisa. Que tipo de documentação a pessoa precisa ter para que ela consiga de fato adquirir um imóvel, né? Isso é muito importante. Ela precisa de um fiador? Como que funciona isso? Então você vai elevando o nível de consciência dela, só que você está trazendo a parte da autoridade. Outra coisa também muito interessante é você mostrar os bastidores. Então visita técnica que você faz, né? Como que funciona ali o escritório da imobiliária. Isso é muito legal, porque a pessoa também vai ver que você tem um ambiente ali que você tem uma cultura ali dentro do seu negócio, então isso é muito legal, vai gerando proximidade, tá? O outro tipo, que é o que a imobiliária já faz, que eu coloquei aqui para vocês, que é a prova social. Então, quando você faz visitas com um cliente, né? Isso também é uma coisa muito importante, vocês sempre quando forem pedir para que a outra pessoa, ela grave com você, ou que ela permita que você grave, peça se ela dá o direito de imagem para que você possa usar os vídeos dela, tá? Então, isso também é muito importante. E a prova social, ela sempre vai trazer credibilidade para o seu negócio. Isso é muito bacana de você conversar com que a pessoa, ela mostre de fato o que você vai mudar ali na vida dela, quais foram as facilidades, você foi um facilitador para ela comprar aquele imóvel ali? Ou você precisa entender que não é só elogio, né? Porque se a gente só fala de um elogio, é simplesmente, vamos dizer, uma métrica ali de vaidade. Mas quando a gente está falando que a pessoa, ela vai ali e ela vai te dar uma prova social de que você conseguiu facilitar a linha de crédito dela, conseguiu ajudar ela a encontrar um imóvel com todas as características que ela precisava, no bairro que ela precisava. Então isso foi uma rapidez, né? Então isso vai gerando ali a parte de uma credibilidade e uma confiança maior, porque as pessoas, elas confiam no que as outras pessoas também estão falando. E aqui, nesse vídeo mesmo que tá lá na ProH, ele tá simplesmente filmando, entregando as chaves, entregando um presente, o que já é muito legal. Mas olha como fica muito mais atrativo quando a gente coloca ali uma headline, ó, o conforto que a sua família sempre quis. E aí a gente coloca ali a logo da ProH embaixo e você mostra toda a alegria de uma família conseguindo ali o seu lar, um espaço maior. Um ponto que seria muito interessante até acrescentar nesse vídeo é fazer perguntas, né, para essas pessoas que compraram a casa. Como que foi a jornada de compra de vocês? Como que foi antes e como que está sendo agora que vocês adquiriram, né, o imóvel? Qual que é o sentimento que a família está tendo? Então, assim, trazer a família também para falar sobre aquilo é muito valioso. Pessoal, e a gente vem aqui para a parte da presença de vídeos, tá? Então, preferir a presença de vídeos, não só de vídeos, mas a presença nas redes sociais, o que a gente tem que dar enfoque e o que vocês precisam muito ter atenção.
Preferir postar mais vídeos do que artes estáticas. Posso fazer carrossel? Posso, mas a preferência sempre tem que ser por vídeo, porque ele converte 86% mais da atenção das pessoas, tá? Alguns momentos aparecer pessoas ali, como pessoas no corredor, o dono da empresa falando, os clientes dando depoimento, duração média, né? A gente coloca a duração média de bons vídeos, estão entre 12 e 25 segundos. Vídeos muito extensos, eles não conseguem reter muito a atenção das pessoas, então preciso de vídeos mais curtos, dinâmicos, rápidos, direto ao ponto. Sabe aquela história, pessoal, assim, ó, aquilo que eu consigo resolver em um e-mail, eu não preciso de uma reunião de 4, 5 horas, é muito isso. A internet é rapidez. As pessoas que estão ali rolando o feed, você está dividindo a atenção delas com milhares de outras coisas e com muitas coisas voltado ao entretenimento. O entretenimento, ele ganha as pessoas na rede social. Como que eu vou vender diante a tanto entretenimento, diante a um dinamismo tão rápido e as coisas fluindo de uma maneira que a gente não consegue nem controlar? Eu preciso despertar o desejo na outra pessoa e eu preciso reter ela vendo o meu vídeo. Como que eu faço isso? Um dos pontos aqui é eu fazer vídeos curtos, diretos ao ponto. E aqui a gente coloca também os ganchos, cortes rápidos e a demonstração dos ambientes. Gancho, ele é primordial. Os 3 primeiros segundos, eles vão determinar se a pessoa vai assistir mais tempo do seu vídeo ou se ela vai passar o seu vídeo. Pensa que você fez um vídeo todo elaborado, mas o início dele, os 3 primeiros segundos, não chamou a atenção da pessoa. Ela não vai ver até o final e você teve um trabalho perdido ali. Quanto mais tempo a pessoa vê, então a gente sempre fala de retenção e reação. Mais tempo a pessoa viu, mais tempo ela ficou retida naquele vídeo e ela interagiu comigo, mais são as chances da própria plataforma entregar o meu vídeo para mais pessoas. E aqui está o meu intuito. Quando eu produzo conteúdo, eu quero que muitas pessoas que estejam alinhadas, né, com o meu público-alvo, que esteja alinhado àquilo que eu estou vendendo, que podem consumir aquilo que eu estou vendendo, assistam o que eu estou produzindo. Para isso, eu preciso seguir aqui essas regrinhas. E a gente tem algumas tendências de vídeo que seria muito interessante para que a ProH também consiga implementar. Então a gente vai passar aqui por 3 delas. A primeira delas é o Point of View. Então isso é muito legal quando a gente traz ali o seu ponto de vista através de um humor. Esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês é um diálogo que ela vai falando ela com ela mesma, como se ela estivesse comprando um imóvel com uma corretora. Então ela faz até algumas perguntas engraçadas para ela mesma ali, como se fosse a corretora e a cliente, e aí vai elevando o nível de consciência da pessoa através de todo tipo de conteúdo que a gente falou pra vocês que é interessante que você faça pra pessoa, mas de uma forma de humor. Então é muito legal que você também pode trazer uma pitada de entretenimento, como a Natália falou pra vocês. Porque lembra, você tá concorrendo ali com diversos tipos de outros conteúdos. Então quando você consegue trazer, de acordo com a sua linguagem, um pouquinho de humor, o seu point of view ali, também fica muito legal e fica gostoso de a pessoa poder assistir. Um outro tipo de tendência, pessoal, de vídeo são vídeos rápidos, vídeos curtos, que eu consigo mostrar, por exemplo, um antes e depois muito rápido dentro do contexto daquilo que eu estou vendendo. Trouxe para vocês aqui esse exemplo. A vista desse AP é surreal eu posso colocar, sei lá, por 700 mil reais. E aí eu coloco a vista do apartamento, por exemplo, de dia, e aí do nada ficou de noite. Eu pego o entardecer ali. Vídeo muito rápido, ele tem menos de 5, 6 segundos. A chance desse vídeo ser entregue a muitas pessoas é alta, porque a retenção acaba sendo valorizada, o tempo dele é curto e a frase que eu coloquei ali, né, a timeline que eu coloco ali, que eu coloco para passar na timeline da pessoa e a headline que eu coloco, ela é chamativa, ela é atrativa, a pessoa vai querer saber, né, custa só isso, deixa eu ver essa vista aqui. Então é um tipo de brincadeira que você pode trazer com suavidade, com bom senso, sem ser nada vulgar, sem ser dancinha na internet, mas que você pode entreter a pessoa junto com um conteúdo de educação, com um conteúdo um pouco mais sério. Aqui nesse tipo de conteúdo você traz leveza e você consegue um alcance muito bacana. O seu maior objetivo sempre tem que ser fazer com que a pessoa se reconheça ou se veja ali. Tanto ela sonhando com o sonho dela, quanto ela vivendo e analisando o problema que ela está vendo ali, tá? Que ela já está vivendo. Então, ela precisa se reconhecer. Um outro tipo de conteúdo é a captação moderna. Então, você faz ali com diversos tipos de ângulo, com dinamismo, né? Uma edição um pouco mais rápida. Só que o que é legal? Quando a gente definiu lá qual que é o público, qual que é a nossa comunicação, vocês também precisam fazer isso em todos os vídeos de vocês. E aí aqui, ó, olha que legal. Se o seu imóvel está parado há mais de 6 meses, me chama, porque nós gravamos um vídeo que valorizamos ele.
olha como fica atrativo. E aí você pode desenrolar ali, esse daqui pode ser um tipo de gancho. E aí você pode desenrolar o seu conteúdo e depois chamar ela para ação, para que ela possa agendar uma visita com você ou fazer uma call com você. Então, quando você define o seu público, você alinha a sua linguagem, você vai conseguir criar diversos tipos de conteúdo para que aquela pessoa ela consiga entender, nossa, eu tô sonhando com isso, nossa, eu tô com esse problema, essa pessoa consegue resolver para mim. Uma informação muito legal para vocês é um exemplo real. Tem o Ricardo Martins. O Ricardo Martins, ele foi um grande corretor que se destacou muito, principalmente dentro do TikTok. Como que o Ricardo Martins produzia os conteúdos deles? Ele vendia, fazia os vídeos, né, e vendia imóveis de luxo. Então ele sempre vinha com uma narrativa onde ele estava no ambiente, apresentando esse ambiente. Então uma pessoa real, lembra? Pessoas se conectam com pessoas. Ele não mostrava somente o ambiente, ele mostrava ele dentro do ambiente. E ele sempre vinha com uma narrativa, mexendo com o sonho da pessoa. Então ele mostrava uma sala de jantar e ele falava, imagine a sua família jantando aqui, olha esse quarto, seu filho ficaria feliz nesse quarto. E aí ele vem com essa narrativa, colocando a pessoa dentro do contexto daquilo que ele está apresentando. Isso é maravilhoso e ele acabou explodindo ali na internet. Pessoal, a gente trouxe aqui um outro ponto, que é a percepção de marca. O que é importante aqui, tá? Para que a pessoa consiga linkar, quando ela vê a minha marca automaticamente com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu ofereço, com os valores que eu tenho, eu preciso ter uma identidade visual formada. Então, se eu faço um estilo de vídeo, é bacana que eu sempre siga aquele padrão. Se eu tenho um tipo de capa, se eu coloco o logo no final, se eu não coloco, se tem uma finalização, se não tem, é bacana eu definir um padrão de identidade visual. Isso passa profissionalismo. A fotografia eu posso utilizar dentro ou fora dos meus vídeos, ou do próprio imóvel, ou eu posso utilizar eu falando sobre o imóvel. Isso é sensacional. E aqui, pessoal, a gente traz também mais alguns pontos, que é vídeos e fotos de boa qualidade, molduras iguais, vinhetas, marca d'água com o seu logo, seja pela cor, tipografia, edição ou estilo de vídeo, é importante que vocês sigam um padrão. Tudo gira em torno do padrão de identidade visual. Quanto mais qualidade eu passo através do vídeo, automaticamente a pessoa que está do outro lado, ela me reconhece como um profissional indicado, um profissional respeitado. Um vídeo de má qualidade de um imóvel que custa 2 milhões, ele não vai passar profissionalismo. As pessoas acabam até desconfiando. Nossa, esse vídeo, né, o vídeo não tá legal, o som tá ruim, a iluminação não tá bacana. Será que essa imobiliária realmente é idônea? Não é o caso da ProH, eles produzem vídeos de muita qualidade. Mas aqui eu coloco pontos e trago para vocês essa narrativa para que vocês entendam que o negócio de vocês, ele é visto e valorizado de acordo com aquilo que vocês conseguem transparecer que vocês são sem falar nada. Boa qualidade, bom som, qualidade de iluminação, padrão de identidade visual bem definido vão ajudar vocês a se posicionarem. E aí, vocês precisam também ter a clareza da oferta. Aqui a ProH, a gente coloca aqui 2 sugestões, né? Então, ela sempre se perguntar o que de fato ela oferece, qual que é a especialidade ali dela. Ela oferece apartamento, oferece sobrado, oferece chácaras, para que ela consiga ser cada vez mais específica, para que a pessoa, quando entre lá, ela saiba que se ela está procurando um apartamento, ou uma chácara, ou um sobrado. Então, precisa ter um pouquinho mais de clareza. Outra coisa também a se perguntar é por que comprar com essa imobiliária e não com sozinho. Isso também é muito importante. Por que ela vai comprar e vai confiar ali na imobiliária, sendo que ela pode comprar ali sozinha com o proprietário? Então, quais são as facilidades que você vai ter para que a pessoa, a hora que ela bata o olho ali no seu Instagram, ela consiga entender? Então, mostra para ela de forma clara quais são as razões, quais são os porquês que ela vai conseguir ter facilidade na hora da compra com você junto. Aqui, pessoal, a gente trouxe um ponto direto na rede social do Instagram, que é um ponto que nós costumamos falar bastante para vocês. Bio. A bio precisa estar clara e específica, tá? Então aqui eu preciso trazer clareza e especificidade. Então eu posso colocar quanto tempo eu trabalho, quantos clientes eu já atendi, qual é a região ali que eu atendo. Eu preciso de clareza e especificidade para que quando a pessoa visite o meu Instagram, ela entenda que aquele perfil é para ela e que ela vai me seguir. Os destaques também, eles precisam ser estratégicos, tá? Então, sempre manter atualizado e ter as capas padronizadas. A ProH, ela já tem ali todos os destaques com
tudo bonitinho com a capa. E aqui eu coloquei alguns tipos de destaques que seriam interessantes para imobiliária. Então, o atendimento aos clientes, os bairros que são atuantes, quais são os imóveis do mês, qual a documentação que a pessoa precisa ter para fazer um financiamento, quem são e como que ela consegue de fato comprar. Então, isso é muito importante ter ali naqueles destaques para que a pessoa bata o olho e já consiga. Desses que você colocou, eu achei muito interessante colocar os destaques do mês, né? Porque traz as novidades. O que eu posso trazer de novidade? Quais são os imóveis que entraram aqui? Quais são as características dele, né? O que a gente pode apresentar sobre esses imóveis? Ou, de repente, um valor diferenciado. Aquele imóvel estava tanto, mas o proprietário abaixou o valor, então é um destaque que vai trazer muita relevância. Sim. E aí, pessoal, a gente vem para este ponto aqui. Sempre nos perguntam a respeito da foto de perfil. Eu tenho uma imobiliária, eu tenho uma loja. Nath, eu posso usar logo? Posso, mas eu tenho que me atentar a um detalhe. O meu logo ele tem que estar legível, porque se eu coloco um logo muito pequenininho, com uma escrita muito pequenininha, a pessoa tem dificuldade até de identificar qual é o tipo do meu negócio, do meu segmento, de com quem ela está falando, por que ela está falando, porque tudo comunica, pessoal, e o logo comunica. O logo da ProH, ele está bem pequenininho. Nossa sugestão, aumenta o logo, mantenha o mesmo padrão de identidade visual, mas eu deixo ele visualmente mais atrativo para que a pessoa que está do outro lado, ela entenda. Chama, qual que é o meu nome, qual é a minha especificidade. E outra dica muito importante para a ProH é fazer o tráfego pago regional. Então, se você já tem ali definido quais são os tipos de regiões que você vai vender os seus imóveis, você faça um tráfego pago local. Coloque ali num raio mais ou menos de 10 quilômetros, estourando 15 quilômetros, tá? Porque daí as pessoas conseguem chegar até o seu vídeo intencionalmente, que pessoas que já estão buscando ali por imóveis através da região. Então, é muito importante que faça o tráfego pago. E aqui, pessoal, a gente trouxe um outro ponto que é muito relevante. Eu não posso ter somente a minha rede social bem estabelecida, com padrão de identidade visual, e eu esquecer de todo o resto. O que é todo o resto, Nath? Eu preciso ter um site que tenha o mesmo padrão de identidade visual do que eu estou me comunicando na rede social. Eu preciso ter as avaliações ali do Google. Tudo tem que conversar ao mesmo tempo. Eu tenho que olhar sempre o Reclame Aqui. As pessoas estão satisfeitas, tem algum tipo de reclamação. O que eu estou postando no Instagram, por exemplo, eu estou replicando no TikTok, no YouTube. Eu sempre preciso estar no máximo de plataformas que eu conseguir possível, porque quanto mais audiência eu tenho, mais possibilidade eu tenho de conversão. Nesse ponto aqui, o site da ProH está com um padrão de identidade visual super legal e eles estão com avaliações do Google, né, ali bem preenchido, com mais de 5 avaliações, isso é muito legal. Então você que está em casa, se atente se seu negócio tem o site, tem as avaliações do Google e se vocês estão presentes nas outras plataformas. A gente indica que se você não consegue produzir um conteúdo específico para cada plataforma, inicialmente replique. Você já fez para o Instagram, replique nas outras plataformas para que você consiga ter uma presença digital estabelecida. Qual que é a conclusão aqui para a ProH, tá? Então padrão de identidade visual em todos os seus vídeos. É muito legal que você faça uma definição, principalmente da tipografia. Construir uma linha editorial estratégica. Pensa lá nos nossos primeiros slides, o que estava importante, qual que é a sua comunicação. Criar os conteúdos que educam, que mostram o lifestyle ali do ambiente e tirar as objeções das pessoas. Aparecer mais em vídeos. Então o corretor ele vai virando ali uma autoridade. Atualizar os destaques da bio. Pensa lá naqueles destaques que a gente sugeriu para você, para que vocês consigam colocar ali, porque vai trazer uma clareza melhor para os seus clientes. E alcance regional para a venda do imóvel, isso é muito importante. Para você que está em casa e você quer que o seu negócio avance, você quer estratégias validadas para você copiar, colar, aplicar no seu negócio e ter resultado, posicionamento no digital para que as pessoas te vejam como autoridade e você consiga trazer aquelas pessoas que são visitantes a se tornarem leads e clientes, acesse o nosso QR Code e saiba mais sobre o Acelera Academy. É o curso que você vai adquirir, sair do ponto A e até o ponto B. Não é mais um, é um curso que vai ser a virada de chave para que você consiga aplicar estratégias validadas e aumentar os resultados do seu negócio através do posicionamento digital. E como vocês sabem, uma estratégia baseada na verdade, ela é sempre uma estratégia poderosa. Então acredite, confie e vai seguir em frente. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Até a próxima.